Estamos de volta. O assunto de hoje é violência doméstica. Se você perdeu o primeiro bloco, volte e assista, porque tem informações muito importantes para você. Se inscreva no nosso canal e fique antenado com as principais informações do segmento condominial. Doutora, vamos aqui ao assunto que a gente deixou para o segundo bloco, sobre... É um caminho, você explicou, né, que normalmente a violência doméstica, ela não se inicia com uma morte, por exemplo. Tirando casos, existem, né, de traição, alguma coisa que a pessoa fica nervosa e mata alguém. Mas normalmente é um ciclo que demora alguns meses ou até, muitas vezes, alguns anos. Isso. Como que o cidadão, e aí o síndico também, mas o cidadão, morador daquele condomínio, pode evitar essa tragédia? Sendo que ele tem até aquela frase em briga de marido e mulher, mas não é só marido e mulher, mas falando sobre isso, não se mete a colher. Mas eu acredito que deve se meter sim, porque salvar uma vida humana é mais do que qualquer outra coisa. Queria que você explicasse um pouco pra gente sobre isso. Então, eu acho que o que a gente estava conversando, eu acho que assim, a gente tem que muito observar, a doutora Vanessa já tinha comentado sobre isso, a gente sabe quais casais, né, que estão, ou casal, ou a relação da mãe com o filho, ou do pai com o filho, que são, né, os mais comuns, que a gente mais vê, que a gente mais tem notícia, com o idoso também, é muito comum acontecer. A gente tem que observar muito como está o comportamento. E eu acho que o que eu acho que a gente tem que fazer para tentar, pelo menos, barrar esse ciclo de violência, acolher. Acho que a gente precisa acolher aquela pessoa que está sendo vítima de uma violência. Então, acolher o menor, acolher a mulher, acolher o idoso, não julgar. Eu acho que se a gente pode tentar, de alguma forma, trazer essa pessoa, olha, você está precisando de alguma ajuda, e tem esse centro de mediação, tem alguns programas específicos, né, que tratam de violência doméstica, que acolhem a mulher. E aí como seres humanos, né? Aí eu acho que como não é uma seres responsabilidade humanos, do caráter síndico, moral. é uma responsabilidade do ser humano de mesmo, de eu evitar. acho. E você falou uma coisa legal aqui, você falou do idoso e da criança. A gente tem muitos casos de cuidadores, né? Muito caso de cuidadores também, que isso acontece, que eles são vítimas também, e o idoso, às vezes doente, também é incapacitado de falar, a mulher também não tem condições de falar, a criança, são pessoas que têm dificuldade de falar. Então a gente tem que acolher para a pessoa poder falar, para poder se sentir né, confortável, acolhida, para que a gente tente romper esse ciclo, para falar, olha, tem vida ali na frente, vamos continuar, vamos buscar um tratamento, né, tem vários centros de acolhimento da mulher, das vítimas de violência mesmo. Vanessa, a gente falou aqui, o síndico nesses casos não é o responsável, não, ele né? nunca é o responsável. Todos nós que moramos ali e deixamos acontecer, se deixarmos acontecer, somos responsáveis. Sim. Mas o síndico, ele tem não é responsável legal, mas no meu entender, ele tem uma responsabilidade moral. Porque ele foi eleito pelaquela coletividade de ser o seu representante, né? Sim. Então, como seu representante, ele assume um papel de liderança ali dentro e ele pode fazer algumas ações, como, por exemplo, de conscientização, de treinamento, né, da equipe. Eu acho que isso é um ponto que você já citou, mas também de conscientização dos moradores, né? Sim, eu acho primeiro que assim, nós estamos lidando com humanos. Exato. Essa ideia do acolhimento sem julgamento, eu acho que é o principal para qualquer síndico, seja morador ou síndico profissional, lidando com o problema do outro. Não é? Porque o problema é do outro, o síndico ele vai fechar os olhos para aquilo. Só que, no entanto, a harmonia condominial, ela diz respeito à salubridade das famílias dentro de um condomínio. Legal. Se as famílias não estão saudáveis dentro de um condomínio, obviamente toda a massa condominial vai sofrer com isso. E sofre, começa com um pequeno barulho, com pequenos xingamentos. Teve um condomínio que eu fui gestora, que o rapaz jogou uma televisão de 40 polegadas pela janela do 12º andar, porque disse que ele não queria bater mais na mulher, então ele preferiu jogar a televisão. Podia ter matado alguém. Poderia ter matado um transeunte na área comum, não é? E aí ia ficar, graças a Deus, não aconteceu nada, mas poderia ter acontecido. Ah, então a briga efetivamente não tem nada a ver com o síndico?
Como não? Se ele tivesse evitado alguma coisa, alguma situação, de deixar chegar ao ponto, por isso que eu disse de uma equipe bem orientada, funcionários sabendo que estão lidando com outros seres humanos como eles, ter dado uma interfonada, batido na porta, tá tudo bem aí, interfonamos, ninguém atendeu, mas os vizinhos estão se queixando do barulho, alguma coisa, alguma atitude. E eu acho que nesse ponto, vou insistir um pouco, a gente não tem que pensar só em... Muitas vezes o síndico, ele pensa na responsabilização civil e criminal. Sim. Eu acho que aqui é a responsabilidade de poder ajudar... Ajudar o outro. Ajudar o outro. Ajudar o outro. Você não tem responsabilidade muitas vezes, Sim, mas... mas sabe, toca, eu né? acho também, eu concordo. Nós estamos lidando com seres humanos, que se colocar no lugar do outro. Eu já vim algumas vezes aqui, eu falei exatamente isso, se colocar no lugar do outro. Se fosse sua irmã, seu parente, um parente seu. É isso mesmo. Então, eu normalmente, o que eu faço? Eu procuro, sim, ajudar. Quando os porteiros, e eles me ligam, porque eu orientei, olha, aconteceu qualquer problema, vocês, por favor, tomem as medidas que precisam ser tomadas de forma emergencial, mas sempre me comuniquem, que se eu não consigo falar naquele momento, eu volto a falar. E aí são casos que às vezes eu tenho o celular da pessoa. E aí eu ligo para aquele apartamento, eu falo, tudo bem, olha, os porteiros disseram que eles não estão tendo nenhuma resposta, nós ficamos preocupados. Legal. Tá tudo bem? Ótimo. Já aconteceu, Vanessa, por favor, chame a polícia. Aí eu falei, tá certa disso? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, então. Era a síndica. O que aconteceu? Pedi para ela chamar a polícia. Aí eles falaram, você se intrometeu nisso? Chamamos a polícia. A mulher já estava toda espancada, toda machucada. Naquele momento eu me senti como? Aliviada. Sim, você pode ter de ter salvado feito salvado alguma uma vida. coisa diferente. Com idosos, vocês falaram, idosos é o crime mais silencioso Sim. que existe, principalmente quando tem um estranho dentro de casa, né? Crianças também. Né? Eu já tive casos de pedofilia dentro de condomínios, que isso para mim também é uma violência. A criança vinha conversar comigo. Por quê? Porque ela se sentia confiante. Ela falava, ela olha, se sentia acolhida. Ela falava, a síndica sempre resolve tudo para todo mundo, ela vai resolver para mim também. É verdade. E aí... Deixa eu te interromper e falar, Carol. Sim. A gente está falando de uma síndica que eu conheço muito bem e sei de quanto corajosa ela é. Ela vai, mas a maioria das pessoas tem esse receio. Tem medo também. Tem o receio do quê? Primeiro do sigilo, né? Então, de fazer uma denúncia e aí o problema virá dela. Eu queria que você falasse sobre o sigilo na questão de denúncia. Como que se faz essa denúncia e essa questão de sigilo, se ela é responsável ou não sobre isso. Tá. E o segundo ponto, a gente falou aqui fora do ar, sobre a dependência, né? Porque muitas vezes fala, mas aquela mulher ou aquela criança ou aquela... ela gosta de apanhar, ou ele gosta de apanhar, por exemplo. E, na verdade, existe uma doença de uma dependência psicológica em cima disso. Exato. Então, não é que a pessoa gosta de apanhar. Não, é ela que a vive pessoa, doente. Ela é um vive ciclo. dentro de um ciclo doente. Queria que você abordasse esses dois temas. Então, eu acho assim, em relação ao sigilo, eu acho que eu concordo com o que a Vanessa falou, eu faria exatamente como ela. Vê que tá barulho demais, esse caso, por exemplo, que você ligou para a moradora, chama a polícia. Então, ela vai lá, liga para o 90, a polícia chega, a polícia militar chega. É óbvio que o síndico ali, ele vai vai franquear a entrada da pessoa no apartamento, né? Primeiro no condomínio, depois dentro do apartamento. A partir daquele momento, óbvio que o síndico vai ser chamado para depor numa delegacia. E assim, o porteiro, né? Quem chamou a polícia vai ser chamado para depor. Mas ali, como a ação penal é pública e incondicionada, a mulher ela pode falar assim, mas eu não quero, eu já desisti, eu machuquei, eu caí, eu bati meu braço, e ela desiste. Mas aliás, o processo isso vai rolar. Erro, né? Que em muitos países, essa questão de desistência de ações... É muito comum. Então, antes da Maria da Penha, a ação penal era pública condicionada. Então, assim, a mulher, era muito comum a mulher falar assim, não, eu caí, eu bati a cabeça, eu bati a perna, eu bati o braço, tá tudo ótimo. E realmente eles estão numa fase de lua de mel, que a gente chama. Então, eles estão super apaixonados, fazendo juras de amor. Mas isso vai voltar, porque esse ciclo vai voltar. Então, o síndico vai ser chamado para depor, ele vai ser chamado como testemunha, mas ele não pode falar além do que ele ouviu. O que ele ouviu? Ele ouviu grito, ele ouviu pedido de socorro, ele ouviu quebrando alguma coisa. E aí ele vai falar, eu chamei a polícia por causa disso. Ponto. Esse é o papel do síndico, do porteiro, do morador, do cidadão. O resto, dali pra frente, é a relação realmente familiar. Privada. Área comum. Também acontece em área comum. Nossa, né? Acontece demais. Já teve casos que a gente precisou chamar a polícia mais de cara, porque eles começaram a se estapear na entrada do elevador.
Aí a mulher, não, porque eu não sei o que, e começou a estapear. Eu olhei aquilo, o que acontece? Engraçado que eu acabo presenciando essas coisas. Síndico presente em condomínio, você acaba presenciando. Na hora, eu falei, olha, vocês por favor não façam isso, existem pessoas que... vocês não se intrometam nisso. Na hora, liguei pra portaria, chama a polícia. Chamou a polícia. Eles na hora disseram o quê? Não, a gente estava conversando, discutindo, a síndica que realmente foi se intrometer nisso. Aí eu falei, olha, me desculpem, mas nós temos as imagens aqui, eu tenho que preservar os interesses também da coletividade, vocês estão na área comum do prédio, crianças passando... Deixa eu fazer mais um parênteses. As câmeras não são para esse fim, mas servem muito também, né? Servem muito. É muito importante. Por ordem mas judicial... eu acho que a gente deve pensar nisso. Porque você colocar... você tem filho pequeno, você tem filho pequeno. Eu concordo com você. Eu tenho filho pequeno. Ou quem tem idosos, não é só o crime de fora para dentro, não, né? Você pode evitar o crime interno. Exatamente, mesmo, imagine só que ele pega uma lixeira, bata na cabeça da mulher, pega uma criança. E você tem que preservar o bem-estar daquele condomínio. As pessoas têm que estar sãs naquele condomínio para viver em coletividade, inclusive. A postura do síndico é exatamente essa. Ele está lá como um fiscal também da lei, para que o regulamento interno, a convenção, o Código Civil e os artigos pertinentes ao Código Penal também sejam efetivamente válidos naquele momento. A massa condominial não espera uma outra postura do síndico, a não ser essa, de proteger a massa condominial. E as câmeras que eu disse, assim, olha, embora elas tenham, a gente tem um sigilo, inclusive, por ordem judicial, elas podem ser, sim, utilizadas. Até porque, olha, eu, dependendo do condomínio que eu vou, eu não ando sozinha, sempre ando com o zelador junto, você nunca sabe quem é o outro. É verdade. Às vezes o inimigo tá do seu lado, você não sabe. É verdade. Gente que tem postura muito agressiva, eu também tomo bastante cuidado. Teve um caso que eu entrei no condomínio, aumentou a cota condominial, né? E aí o morador me ligou e disse, você não chegue perto de mim quando a gente estiver na área como eu falei, porque eu vou te esbofetear. Eu falei, o quê? É isso mesmo. Você pensa que só porque você é a síndica, você vai. Eu pensei, meu Deus, imagina esse homem fazendo isso com a mulher dele. Eu falei, olha, me desculpe, mas o senhor não tem o direito de falar assim comigo. A nossa ligação termina agora, por favor, tchau, e desligo. Perfeito. Falou que esbofetear. Eu pensei, imagine dentro do apartamento. Então, assim, as pessoas esquecem que quando moram em condomínios, elas têm que também cuidar da salubridade do outro. Sem dúvida. São os 3 S's. Sim. Eu sempre falo, segurança, saúde e sossego. Qualquer síndico, não importa se profissional ou não, tem que cuidar. Agora, sossego, saúde e salubridade. Então, mas falando em sossego, por exemplo, vamos supor, tá? Ele vai lá, chama a polícia. A polícia chega a adentrar no prédio, aí eles falam, olha, tá tudo bem, realmente foi um mal entendido, tá tudo bem. Quando a gente sabe que é um casal que tem esse histórico, até a minha sugestão aqui, né, pro síndico é fazer um boletim de ocorrência de perturbação do sossego. Exatamente. Fala, olha, peraí, mas eu não vou chamar a polícia pela Maria da Penha, nem pela violência doméstica, mas eu vou fazer um de perturbação do sossego. Exatamente. Porque, né, pelos 3 S's mesmo que você acabou de falar, entendeu? Então você vai na qualidade de síndico e faz esse boletim de ocorrência. Terminar o programa com essa dica, porque esse programa a gente podia ficar aqui Também acho. Até amanhã conversando, e as duas estão convidadas para a gente discutir outro assunto, porque que legal. essa dupla espetacular. Adorei, Thalia. Antes de agradecer e deixar vocês fazerem considerações finais, eu vou chamar um quadro que é o Aplicando Advertência. A advertência hoje vai para você, morador de condomínio, que vivencia com seu vizinho um caso de agressão, um caso de violência doméstica e se isenta da responsabilidade. Nós temos a responsabilidade moral de evitar problemas maiores, até questão de segurança da vida. Às vezes um telefonema, 190, um alerta pode salvar uma vida. E se você não liga para a vida do seu vizinho, pode ser a vida da sua família, do seu irmão, da sua irmã, da sua mãe, do seu pai. Então, vamos fazer essa corrente para evitar problemas domésticos que podem chegar até a morte. Fica o alerta para todos. Carol, obrigada. Muito obrigado. Obrigada, adorei. Muito e vai ter obrigada. Que voltar, não tem? Eu quero voltar, discussão. adorei. Obrigada, gostei muito. Vanessa, você já
Nem sei quantas vezes já veio, você é de casa e a porta está sempre aberta. Ah, eu agradeço. E hoje foi um dia muito incrível, porque adorei conhecer a Carol. Eu também. É um assunto super em pauta, em alta, e que a gente tem sim que pensar no outro, não é? Mesmo o síndico ele tendo algumas responsabilidades atinentes à função, moralmente falando, como humanos que somos, olhar para o outro com bons olhos, tentando ajudar, sem julgar, que é o mais importante. Que é o mais importante. Foi incrível. Obrigado mais uma vez, Ricardo. E você que está em casa, semana que vem, mais um programa com informações importantes para a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você realiza. Até semana que vem.